Passei minha casa pro nome da minha filha pensando no futuro dos meus netos e confiando na promessa dela. 3 dias depois, ela me expulsou e jogou minhas roupas na rua. Dormi no carro. Mas ela não sabia que meu advogado tinha colocado 3 palavras fatais naquela escritura. A blusa verde que ganhei no meu aniversário de 60 anos caiu na poça de água suja da calçada. Depois veio o casaco bege que usei no casamento da minha sobrinha. Então meus sapatos, um par de cada vez, voando pela janela do 2º andar como se fossem pedras. Ergui o rosto e vi minha filha Patrícia na janela do meu quarto, jogando minhas roupas na rua como se estivesse despejando lixo. O tecido molhado grudava no cimento. A água da chuva de ontem tinha deixado tudo encharcado. E ali estava eu, Célia Rodrigues, 69 anos, vendo minha vida sendo atirada na sarjeta. Acabou, velha! Esta casa agora é minha, suma daqui. A voz da Patrícia ecoava pela rua inteira. Cada palavra era uma facada. Velha. Ela tinha me chamado de velha, com desprezo, com nojo, como se eu fosse um estorvo que finalmente conseguiu remover. Dona Márcia, a vizinha da casa do lado, estava na janela com a mão na boca, olhando horrorizada. Seu Paulo, que mora na frente há 30 anos, tinha parado de lavar o carro e me encarava sem acreditar no que via. A rua inteira estava assistindo minha humilhação. E eu não conseguia me mexer. Fiquei ali, plantada na calçada, vendo mais uma mala cair. Minha mala de viagem. Aquela verde musgo que comprei quando fomos para o Rio de Janeiro há 10 anos, na última viagem em família. Quando ainda éramos família. O metal bateu no chão com um barulho seco. A tampa se abriu. Minhas roupas íntimas espalhadas no cimento para todo mundo ver. Calcinha, sutiã, camisola. Minha intimidade exposta na rua. Senti o rosto queimar de vergonha. Comecei a juntar tudo depressa, enfiando no carro aquele Palio branco 2012 que mal funciona direito, mas é tudo que tenho. Minhas mãos tremiam. O cheiro de mofo das roupas molhadas subia no meu nariz, enjoativo, triste, o cheiro da derrota. Fábio apareceu na porta. O genro. 41 anos, barba por fazer, aquela cara de quem estava ganhando o jogo. Encostou no batente com os braços cruzados e um sorriso de canto de boca que me deu vontade de arrancar. Célia, não precisa fazer drama. A gente avisou que precisava da casa. Você teve tempo de se preparar. Tempo de me preparar. 3 dias. Eles me deram 3 dias desde que a escritura saiu em cartório. 3 dias desde que assinei aqueles papéis todos, passando a casa do meu nome para o nome da Patrícia. 3 dias desde que cometi o erro mais idiota da minha vida. Fábio, por favor, vamos conversar com calma. Eu não tenho para onde ir. Minha voz saiu fraca. Odiava estar implorando. Odiava a posição de inferioridade. Mas o que eu podia fazer? Estava literalmente sendo jogada na rua. Não é problema meu, Patrícia gritou lá de cima. Você é adulta, se vira. A gente precisa vender essa casa rápido. Já tem comprador interessado pagando à vista. 580 mil reais. Dinheiro que a gente precisa. 580 mil reais. O valor ecoou na minha cabeça. Eles iam vender minha casa por 580 mil reais. A casa que eu comprei há 25 anos vendendo caderno, lápis, caneta, borracha na papelaria. Tijolo por tijolo. Suando atrás do balcão 12 horas por dia. Atendendo moleque mal educado, aguentando cliente reclamando de preço, sorrindo quando queria chorar porque o aluguel da loja tinha aumentado de novo. 25 anos quebrando o corpo para pagar prestação dessa casa. E eles iam vender para um estranho em 3 dias. Mas vocês me prometeram que eu podia continuar morando aqui. Foi por isso que passei a escritura pro nome da Patrícia. Eu tinha acreditado. Que idiota. Que idiota. Patrícia tinha vindo há 2 meses com aquela conversa mansa. Mãe, passa a casa pro meu nome para facilitar o inventário quando você partir. Assim não tem burocracia, não tem imposto caro, fica tudo mais simples. Mas você continua morando aqui normalmente. Nada muda. É só para organizar o patrimônio da família. Patrimônio da família. Ela tinha falado isso olhando nos meus olhos. Tinha segurado minha mão. Tinha até chorado um pouco, dizendo que queria me proteger, que tinha medo de eu ficar desamparada na velhice. E eu, trouxa, tinha acreditado. Fábio deu uma risada. Uma risada curta,
debochada. Promessa? Célia, a casa tá no nome da Patrícia agora. Ela faz o que quiser. E a gente decidiu vender. Ponto final. Negócio é negócio. Negócio é negócio. Como se estivesse falando de um imóvel qualquer. Como se não fosse a casa onde criei a filha dele. Onde dei banho nela quando era bebê. Onde ensinei ela a andar. Onde passei a noite acordada quando ela teve catapora. Onde comemorei cada aniversário, cada Natal, cada conquista. Patrícia desceu as escadas. Vestia aquela calça preta de alfaiataria cara que ela adora. Blusa branca de seda, escarpin, roupa de corretora de imóveis bem-sucedida. O cabelo preso num coque elegante. Unha feita. Maquiagem impecável. Minha filha estava linda e estava me despejando. Carregava mais uma caixa. Meus livros. Jogou na calçada sem dó. Ouvi o barulho de algo quebrando lá dentro. Provavelmente o porta-retrato com a foto dela pequena, que sempre ficava na minha mesa de cabeceira. Mãe, não enche. Você sempre foi dramática. A gente não tá fazendo nada de errado. A casa é nossa. A gente precisa do dinheiro, então você tem que sair. Simples assim. Simples assim. Para ela era simples. Jogar a mãe na rua era simples. Mas eu não tenho para onde ir. Vocês sabem que vendi a papelaria há 5 anos e esse dinheiro já acabou. Grande parte foi ajudando vocês. A voz saiu mais alta que eu queria. Estava perdendo o controle. Mas como não perder? Como ficar calma quando sua própria filha está te tratando como mendiga? Isso foi escolha sua, Fábio disse, se aproximando. Senti o cheiro forte da colônia dele. Enjoativa. Cara demais. Colônia de homem que quer parecer mais do que é. Ninguém mandou você emprestar 70 mil reais pra gente. Você quis ajudar, ajudou, agora acabou. O dinheiro já era. Nós não pedimos de volta, então considere como presente. E agora precisamos dessa casa, sem mimimi. 70 mil reais. 70 mil reais que dei para eles há 3 anos. 70 mil reais que o Fábio jurou que ia devolver em 6 meses. Célia, é um investimento certo. Vou abrir o escritório de arquitetura, já tenho clientes esperando. Em 6 meses te pago tudo com juros. 6 meses viraram 1 ano. 1 ano virou 2. O escritório quebrou em menos de 8 meses. E o dinheiro? Sumiu. Evaporou. Quando eu perguntava, Fábio dizia que tinha gastado tudo em equipamento, mobília, computador. Patrícia defendia ele. Mãe, você deu o dinheiro porque quis. Agora não fica cobrando. Parece agiota. E eu engoli. Engoli a seco. Engoli a raiva. Porque eram meus netos que eu estava pensando. Miguel e Sofia, 5 e 7 anos. Eu queria que eles tivessem um pai bem-sucedido. Queria ajudar. Sempre quis ajudar. Olha, já são 7 da noite. A gente precisa trancar a casa. Você já tem suas coisas aí na calçada. Se quiser buscar o resto depois, a gente vê. Mas agora você precisa sair. Patrícia olhou para o relógio. Aquele relógio dourado caro que ela comprou o mês passado. Como é que estava quebrada, mas comprava relógio de 3 mil reais? Depois a gente vê? Depois? Minha voz estava sumindo. Parecia que tinha uma pedra na garganta. Patrícia, eu sou sua mãe. E eu sou dona desta casa. Agora sai da frente que vou fechar o portão. Ela falou como quem pede para alguém tirar o carro da garagem. Frieza absoluta. Os olhos dela, que antes brilhavam quando me via, agora estavam opacos, vazios, mortos. Não tinha amor ali. Não tinha empatia. Não tinha nada. Ela virou as costas. Entrou na casa. Minha casa. A casa que tinha meu suor em cada tijolo. Minha dor em cada prestação paga. Minha história em cada cômodo. Fábio me olhou de cima embaixo. Você devia ter feito um pé de meia melhor, Célia. Aí não estaria nessa situação. E entrou também. Ouvi o portão batendo, a chave girando na fechadura. Clique. O som mais triste do mundo. Minha filha tinha acabado de me trancar para fora da minha própria casa. Fiquei parada ali. Não conseguia processar. Não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Dona Márcia desceu da casa dela. Veio até mim. Célia, meu Deus, o que foi isso? Você quer entrar lá em casa? Quer um café? Um copo de água? A gentileza dela me quebrou. Comecei a chorar. Ali, na frente dela,
Na frente do seu Paulo, que tinha atravessado a rua, na frente dos outros vizinhos que começaram a se aproximar. Chorei que nem criança perdida. Obrigada, Márcia, mas eu preciso ir. Para onde? Não sabia. Não tinha irmãos. Minha mãe morreu há 15 anos. Meu pai, há 20. Não tinha família próxima em Belo Horizonte. Minhas amigas mais próximas, Irene e Lourdes, moravam em apartamentos pequenos. Irene dividia apartamento com a filha e 2 netos. Lourdes morava num kitnet. Não tinha um espaço para me abrigar. Juntei o que consegui da calçada. Roupa molhada, livros, sapatos. Enfiei tudo no porta-malas do Palio. Algumas coisas deixei porque não cabia. Entrei no carro. Sentei no banco do motorista. E fiquei ali, segurando o volante, sem saber para onde dirigir. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Só ouvia minha respiração ofegante. O coração batendo rápido demais. Liguei o carro. O motor falhando 3 vezes antes de pegar. Esse carro tinha 15 anos. Estava na hora de trocar. Mas com que dinheiro? Dirigi sem rumo. Passei pela padaria onde comprava pão todo dia. Pela praça onde levava os netos para brincar. Pelo salão onde fazia unha uma vez por mês. Lugares comuns. Lugares que faziam parte da minha rotina. Da minha vida. Que agora não fazia mais sentido. Parei no estacionamento de um supermercado na Avenida Brasil. Eram 8 da noite. O estacionamento estava quase vazio. Estacionei num canto afastado. Desliguei o carro e desabei. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela humilhação de ter minhas roupas jogadas na rua. Pela frieza da Patrícia. Pela maldade do Fábio. Pela ingenuidade idiota de ter confiado. De ter acreditado em promessa de filha. Como fui tão burra? Como acreditei quando ela disse que era só para facilitar? Como não percebi que era armação? O Fábio. Tinha sido ideia dele. Tenho certeza. A Patrícia sempre foi ambiciosa, sempre quis subir na vida, mas nunca foi cruel. A crueldade veio depois do casamento. Depois que aquele homem entrou na vida dela. Arquiteto fracassado, negócios furados, projetos que nunca saíam do papel. E sempre pedindo dinheiro emprestado, sempre com desculpa de investimento certo. E a Patrícia, cega de paixão, defendendo ele, fazendo tudo o que ele mandava, até expulsar a própria mãe. A noite caiu. O estacionamento ficou mais escuro. Algumas luzes de poste iluminavam fracamente. Vi algumas pessoas saindo do supermercado com sacolas. Vida normal. Pessoas normais voltando para suas casas normais. E eu ali, sem casa, sem família, sem dignidade. Reclinei o banco do carro. Peguei um casaco velho que estava no banco de trás e me cobri. O casaco cheirava a mofo, a fechado, a derrota. Tentei dormir, mas cada barulho me assustava. Cada carro que passava, cada voz ao longe. Eu, Célia Rodrigues, 69 anos, dormindo em estacionamento de supermercado porque minha própria filha me colocou na rua. Fiquei pensando em tudo. Em como cheguei ali. Trabalhei a vida inteira. A vida inteira. Abri a papelaria aos 35 anos, depois que o desgraçado do meu ex-marido me largou por uma secretária de 22 anos. Fiquei sozinha com a Patrícia pequena. 5 anos ela tinha. Criança. Precisando de mãe. E eu precisando de dinheiro. Peguei o pouco que tinha de indenização trabalhista, juntei com uma herança pequena da minha avó e abri aquela papelaria na Rua da Bahia, no centro. Acordava às 5 da manhã. Deixava a Patrícia com a vizinha. Pegava 2 ônibus até o centro. Abria a loja às 7. Ficava ali até às 7 da noite. Depois, pegava 2 ônibus de volta. Buscava a Patrícia. Dava banho, janta, lição de casa. Dormia meia-noite. Acordava às 5 da manhã de novo. Todo santo dia. Sábado também. Domingo era o único dia que fechava. Durante 25 anos. 25 anos quebrando o corpo. As mãos calejadas de tanto abrir caixa de material escolar. As costas doendo de ficar em pé o dia todo. As pernas inchadas. Varizes. Pressão alta. Colesterol. Tudo por causa do estresse. Mas valeu a pena. Ou achei que tinha valido. Consegui dar estudo bom para a Patrícia. Coloquei ela em escola particular. Paguei cursinho. Faculdade particular também, porque ela não passou na federal.
curso de inglês, curso de informática, carteira de motorista, carro quando ela se formou. Dei tudo para ela, tudo que eu não tive, porque meu sonho era que ela tivesse vida melhor que a minha. E ela teve. Se formou em administração, fez pós em marketing, começou a trabalhar como corretora de imóveis, ganhava bem, conheceu o Fábio num evento de negócios, casou, teve os filhos. E eu continuei trabalhando na papelaria. Até que há 5 anos, o shopping do lado ofereceu um dinheiro bom para comprar o ponto. Queriam demolir o quarteirão inteiro para expandir. Ofereceram R$200 mil pelo ponto. Pensei muito. Tinha 64 anos. Estava cansada. Cansada de acordar cedo. Cansada de lidar com fornecedor. Cansada de funcionário faltando. Resolvi vender. Peguei os R$200 mil, mais 80 mil que tinha guardado em poupança ao longo dos anos. R$280 mil no total. Dinheiro que ia me sustentar na velhice. Ou deveria ter sustentado, porque em 5 anos o dinheiro foi embora. 70 mil para o Fábio investir no escritório. 40 mil que emprestei para a Patrícia trocar de carro porque o dela tinha quebrado. 20 mil que dei de presente para ajudar no aniversário de 15 anos da Sofia. 15 mil aqui, 10 mil ali, sempre emprestando, mas nunca recebendo de volta. E o resto? Gastei vivendo. Mercado, luz, água, IPTU, remédio para pressão, remédio para colesterol, consulta médica. A vida é cara, principalmente quando você envelhece e o corpo começa a cobrar. Quando vi, estava com apenas 30 mil na conta. Foi quando a Patrícia apareceu com a história da escritura. Mãe, vamos regularizar tudo. Passa a casa pro meu nome agora, enquanto você está viva e lúcida. Depois fica complicado. Mas você continua morando aqui. É sua casa. Só vai estar no meu nome no papel. No papel. Que piada. Porque papel é o que vale. Papel é lei. E eu, idiota, assinei o papel. Fui no cartório com ela e com o advogado que ela escolheu. Um tal de Doutor Almeida. Jovem, simpático, cheio de conversa. Explicou rapidinho. Mostrou onde assinar. Falou que era padrão. Eu nem li direito. Confiei. Confiei na minha filha. 3 semanas depois que a escritura saiu, ela chegou com a notícia. Mãe, a gente precisa vender a casa. Estamos com dívidas. Preciso desse dinheiro urgente. Dívidas. Sempre dívidas. Mas, Patrícia, você me prometeu. Mãe, eu preciso. Você não entende. A gente está devendo no cartão, devendo no banco. O Fábio está sendo processado por um cliente. A gente precisa desse dinheiro. Mas para onde eu vou? Você aluga alguma coisa. Um apartamento pequeno. Com o dinheiro que você tem, dá para alugar. Alugar. Com 30 mil. Que ia durar quanto? 1 ano? 2 se eu economizasse muito? E depois? Depois eu ia virar mendiga? Discuti. Briguei. Implorei. Nada adiantou. Ela me deu 3 dias para sair. E hoje, 3º dia, me jogou na rua. Literalmente. Virei de lado no banco do carro. O banco estava desconfortável. A coluna doía. O pescoço travado. Mas não tinha escolha. Ia dormir ali. Pela primeira vez na vida, ia dormir na rua. Fechei os olhos. Tentei não pensar. Tentei não sentir. Mas era impossível. A dor era física. Era concreta. Era real. Dormi mal. Acordei várias vezes. Com frio, com barulho, com medo. Medo de assalto. Medo de polícia. Medo de tudo. Quando o sol começou a nascer, já estava acordada. 6 da manhã. O corpo dolorido inteiro. A boca seca. O estômago roncando de fome. Não tinha jantado ontem. Não tinha café da manhã hoje. Olhei para o celular. Bateria em 15%. Precisava economizar. Fiquei ali, sentada no carro, olhando para o movimento começando. Pessoas indo trabalhar, vida seguindo. Para todo mundo menos para mim. Foi então que lembrei. Doutor Mário. O advogado que me ajudou a vender a papelaria há 5 anos. Homem sério, competente, honesto. Ele tinha feito tudo certinho na época. Negociou o melhor preço com o shopping. Cuidou de toda a documentação. Me explicou cada passo. Ele também tinha estado presente quando assinei a escritura da casa. Lembrava vagamente.
Ele tinha aparecido no cartório. Tinha conversado com o Dr. Almeida. Tinha discutido alguma coisa sobre o documento. A Patrícia tinha ficado irritada. Mãe, não precisava trazer outro advogado, isso vai atrasar tudo. Mas Dr. Mário tinha insistido. Tinha pedido para ler o documento. Tinha mexido em alguma coisa. Na hora eu não prestei atenção. Estava nervosa, ansiosa, querendo assinar logo e acabar com aquilo. Mas agora eu precisava falar com ele. Precisava de ajuda. Eram 7h30, ainda cedo, mas era urgência. Liguei para o celular dele, tocou, atendeu. Alô? A voz rouca de quem acabou de acordar. Doutor Mário? É a Célia Rodrigues. Silêncio por 2 segundos. Célia, quanto tempo? Como vai? E eu desabei. Ali, ao telefone, no estacionamento, desabei de novo. Contei tudo. A escritura, a promessa da Patrícia, a expulsão, as roupas jogadas na rua, a noite dormindo no carro. Ele ficou em silêncio enquanto eu falava. Um silêncio pesado. Quando terminei, ele disse, com uma voz estranha, diferente. Célia, você está onde agora? No estacionamento do Extra da Avenida Brasil. Fica aí. Estou indo te buscar. Não sai daí. 20 minutos. Ele desligou. 20 minutos. Fiquei esperando. Cada minuto parecia hora. Será que ele ia conseguir me ajudar? Será que tinha alguma coisa que pudesse ser feita? Ou eu estava ferrada de vez? 19 minutos depois, vi o carro dele entrando no estacionamento. Um Civic preto, bem conservado. Ele parou ao lado do meu carro. Saiu. E quando me viu, a expressão dele mudou. Ficou chocado. Meu Deus, Célia. Eu estava horrível. Sabia que estava. Roupa amassada, cabelo desgrenhado, cara inchada de tanto chorar, cara de quem não dormiu. Ele abriu a porta do meu carro, me ajudou a sair e me abraçou, um abraço apertado, de amigo de verdade. Você dormiu aqui? Balancei a cabeça. Não conseguia falar. Vem, vamos ao escritório. No caminho fui contando mais detalhes, como a Patrícia tinha insistido na transferência, como prometeu que nada ia mudar, como 3 dias depois de sair a escritura, me expulsou. Como o Fábio tinha rido da minha cara. Dr. Mário dirigia em silêncio, mas eu via a mandíbula dele tensa, contraída, os nós dos dedos brancos de tanta força segurando o volante. Chegamos no escritório dele, 9º andar de um prédio comercial na Savassi. Ele me levou direto para a sala dele. Uma sala bonita, com mesa grande de madeira escura, estante cheia de livros de direito, poltrona de couro. Me fez sentar numa poltrona confortável. Trouxe café quente, cheiroso. Tomei em goles pequenos. Queimou a língua, mas aqueceu por dentro. Célia, ele começou sentando na cadeira em frente à minha. Você lembra do dia que assinamos a escritura? Lembro. Foi no cartório do centro, mês passado. Você lembra que eu insisti em incluir uma cláusula? Tentei lembrar. A memória estava confusa. Tinha tanta coisa acontecendo naquele dia, tanto papel, tanta palavra difícil. Você insistiu em colocar alguma coisa, mas a Patrícia disse que não precisava, que ia complicar. E eu disse que precisava, e insisti, e coloquei. Ele se levantou, foi até um arquivo, pegou uma pasta, voltou, abriu na mesa. Era uma cópia da escritura. Passou o dedo na página 2, num parágrafo específico. Aqui, cláusula 4. Usufruto vitalício em favor da cedente. Olhei para as palavras. Não fazia sentido. O que significa isso? Ele se inclinou para a frente, os olhos dele brilhando. Significa, Célia, que você transferiu a propriedade da casa para sua filha, mas reservou para si o direito de morar lá até o dia da sua morte. Ela é dona do imóvel no papel, mas você tem usufruto vitalício. Ela não pode te expulsar. Ela não pode vender sem sua autorização. Ela não pode alugar nada. Enquanto você viver, você tem todo o direito sobre aquela casa. O café quase caiu da minha mão. O quê? Usufruto vitalício, Célia. É blindagem total. Eu coloquei essa cláusula exatamente para te proteger. Porque eu sabia. Eu sabia que tinha algo errado naquela história toda da sua filha. Mas eu não sabia disso. Ninguém me explicou. Eu tentei explicar. Na hora, você estava nervosa,
Sua filha te apressando, aquele advogado dela querendo finalizar rápido. Mas eu sou seu advogado, Célia. Tem 5 anos que cuido dos seus interesses, e minha obrigação é te proteger. Então protegi. As lágrimas voltaram. Mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de alívio? Esperança? Então eles não podem me expulsar? Não só não podem, como cometeram um ato ilegal ao fazer isso. Antes de contar o que aconteceu quando liguei para o Dr. Mário naquela manhã, me diz: você já confiou em alguém da família e se deu mal? Deixa nos comentários, quero saber se não sou a única trouxa desse mundo. Dr. Mário pegou o telefone naquele exato momento. Seus dedos digitaram com rapidez. Vou resolver isso agora, hoje mesmo. Ligou primeiro para o cartório onde a escritura foi registrada. Falou com a escrevente, confirmou cada vírgula da cláusula 4, pediu que enviasse por e-mail uma certidão atualizada destacando o usufruto. Depois, ligou para um oficial de justiça que ele conhecia. Explicou a situação em detalhes técnicos que mal entendi. Palavras como esbulho possessório, reintegração de posse, medida liminar. Desligou e me olhou. Em 2 horas está tudo pronto. Vamos até sua casa. Você vai entrar nela hoje. 2 horas. Fiquei ali no escritório esperando enquanto ele preparava documentos. A secretária dele, Dona Helena, me trouxe pão de queijo quentinho e mais café. Fique tranquila, querida. O Dr. Mário não deixa ninguém na mão. Comi devagar. Estava com fome, mas o estômago estava embrulhado de nervoso. Será que ia dar certo? Será que a Patrícia ia aceitar? Ou ia ter briga? Confusão? 11 horas da manhã, Dr. Mário saiu da sala com uma pasta grossa. Pronta? Não estava. Mas assenti mesmo assim. Entramos no carro dele. No caminho, ele foi me explicando em detalhes. Vou notificar oficialmente sua filha sobre a cláusula de usufruto. Vou informar que ela e o marido dela cometeram esbulho possessório ao te expulsar. E vou dar a ela 2 opções. Ou te permite voltar imediatamente, mantendo seus direitos integralmente, ou responde judicialmente por isso. E garanto que ela não vai querer responder. Chegamos na frente da minha casa. Minha casa. Ontem tinha sido expulsa dali. Hoje estava voltando com advogado e documentos. O carro da Patrícia estava na garagem. O carro do Fábio também. Estavam em casa. Provavelmente comemorando a venda que iam fazer. Dr. Mário desceu do carro. Eu desci também. Pernas bambas, coração disparado. Ele tocou a campainha. 1 vez, 2 vezes. Fábio abriu o portão. Cara de sono. Devia estar cochilando no sofá. Quem é? A voz irritada de quem foi incomodado. Dr. Mário Andrade, advogado da senhora Célia Rodrigues. Preciso falar com a proprietária do imóvel. Fábio me viu atrás do Dr. Mário. A expressão mudou. Ficou alerta, desconfiado. O advogado da Célia. Olha, a situação já está resolvida. Ela já saiu. Não precisa mais de advogado. Tá tudo certo. Ao contrário, precisa muito. O tom do Dr. Mário era outro. Não era mais aquele advogado gentil que tomava café no escritório. Era o advogado implacável, o guerreiro. Ele entrou sem pedir licença. Passou direto pelo Fábio. Eu entrei atrás. Meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Patrícia apareceu no topo da escada. Cabelo solto, roupa de ficar em casa. Nos viu e franziu a testa. Que vocês estão fazendo aqui? Mãe, eu falei que você não mora mais aqui. Que parte você não entendeu? Desceu as escadas furiosa, mas Dr. Mário não deixou ela continuar. Senta. Não foi pedido. Foi ordem. Um tom que fez até o Fábio engolir seco. Patrícia hesitou. Depois sentou no sofá. O sofá que eu comprei. Fábio ficou de pé, de braços cruzados, tentando parecer confiante. Mas vi o nervosismo. Dr. Mário colocou a pasta na mesinha de centro. Abriu. Tirou a escritura. Patrícia, você leu este documento antes de assinar? Ela olhou para o papel. Li. É a transferência da casa para o meu nome. E daí? Leu mesmo? Cada página, cada cláusula? Li por cima. O importante é que a casa passou para o meu nome. O resto é papo de advogado. Então você não viu a cláusula 4, página 2. Ele virou o documento, apontou com o dedo. Começou a ler em voz alta,
pausadamente, cada palavra ecoando na sala. Fica instituído usufruto vitalício em favor da cedente, Célia Rodrigues, com pleno direito de habitação, uso e gozo do imóvel até seu falecimento, sendo expressamente vedada qualquer alteração na posse, venda, locação ou oneração sem autorização expressa e por escrito da usufrutuária. O silêncio que se instalou era denso, pesado. Fábio pegou o documento das mãos do Dr. Mário. Leu, releu. O rosto foi ficando pálido, branco, cinza. O que diabos isso significa? A voz dele saiu falhada. Significa, meu caro, Dr. Mário disse com sarcasmo, que sua sogra é dona do direito de morar aqui até morrer. Vocês são donos do imóvel no papel, donos da propriedade futura. Mas não podem tocar nela, não podem expulsar, não podem vender sem autorização dela, não podem alugar, não podem fazer nada com essa casa enquanto ela estiver viva, entendeu agora? Patrícia arrancou o papel da mão do Fábio. Leu também. Os olhos dela foram se arregalando. Isso não pode ser válido, ninguém me falou disso, esse advogado aí, apontou para Dr. Mário, enfiou isso escondido. Escondido? Dr. Mário soltou uma risada seca. Está registrado em cartório. Página 2, cláusula 4, bem destacada. Tem minha assinatura como advogado da sua mãe. Tem a assinatura dela. Tem a assinatura do escrevente. Tem o carimbo oficial. Totalmente válido, legal e irrevogável. Quer contestar? Pode tentar. Vai perder. E ainda vai pagar custas processuais. Fábio começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Não. A gente já tem comprador, já fechamos negócio, 20 mil de sinal. O cara vem assinar a escritura semana que vem. Então, vão ter que desfazer. Dr. Mário cruzou os braços. Porque não podem vender. Qualquer venda sem autorização expressa da dona Célia é nula de pleno direito. E sabe o que acontece? O comprador pode processar vocês por venda de imóvel com ônus oculto. Pode pedir devolução em dobro do sinal. Pode pedir indenização por danos morais. Vocês vão se afundar em processo. Patrícia olhou para mim com ódio. Um ódio que nunca tinha visto antes nos olhos dela. Você fez isso de propósito, armou para cima de mim. Fingiu que era burra, fingiu que confiava, mas armou tudo. Abri a boca para responder, mas Dr. Mário foi mais rápido. Ela nem sabia. Foi eu quem coloquei, porque sou advogado dela há 5 anos e conheço minha obrigação. Proteger o cliente. E quando eu vi aquela pressa toda, aquele advogado meia-boca que você trouxe, aquela história mal contada de facilitar inventário, eu sabia que tinha armação. Então protegi ela, com ou sem o conhecimento dela. Fábio socou a parede. A gente precisa desse dinheiro. Estamos cheios de dívida. Foi por isso que aceitamos a casa, para vender e pagar o que devemos. Ah, então foi por isso. Dr. Mário sorriu com desdém. Não foi pensando no patrimônio da família. Não foi para facilitar inventário. Foi para pegar o dinheiro e pagar dívida de vocês. Dívida que fizeram com má gestão, com estilo de vida acima da conta, com negócios furados. Apontou para Fábio. Aquele escritório de arquitetura que quebrou em 6 meses, 70 mil reais da Célia perdidos. Onde foi esse dinheiro? Eu investi em equipamento. Equipamento que você vendeu 3 meses depois por mixaria. Eu sei, eu investiguei. Fábio fechou a boca. Patrícia estava tremendo. De raiva ou de medo, não dava para saber. Agora vamos aos fatos. Dr. Mário continuou, a voz cada vez mais firme. Ontem, por volta das 7 da noite, vocês expulsaram a dona Célia desta casa. Jogaram os pertences pessoais dela na rua, pela janela, como se fosse lixo. Trancaram ela para fora. Ela dormiu no carro. Bateu a mão na mesa. O barulho ecoou. Esbulho possessório. Artigo 1210 do Código Civil. Vocês podem responder criminalmente, podem pagar multa pesada e, dependendo da decisão judicial, podem até perder a propriedade do imóvel por abuso de direito. O silêncio voltou. Mais pesado ainda. Eu não sabia da cláusula, Patrícia murmurou. Ignorância não isenta de culpa. Você assinou. Deveria ter lido, deveria ter levado para seu advogado analisar antes, mas estava com pressa, não estava? Pressa de pegar a casa, vender rápido, embolsar o dinheiro? Fábio sentou,
derrotado. A pose de confiante tinha ido embora. Agora era só um homem assustado percebendo que tinha ferrado tudo. Patrícia começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de frustração, de raiva, de quem foi pega. "Então o que vocês querem?" ela disse entre soluços. "Querem me ferrar? É isso?" "Eu quero justiça", Dr. Mário respondeu. "E você tem duas opções. Opção 1. Permite que a dona Célia volte a morar aqui imediatamente. Devolve todos os pertences que jogou fora. Pede desculpas pelo tratamento desumano. E convivem pacificamente, respeitando os direitos dela. Opção 2. Eu entro com ação de reintegração de posse, hoje. Processo criminal por esbulho possessório. Processo por danos morais, pela humilhação pública que causaram. E garanto que em 15 dias ela está de volta aqui com ordem judicial. E vocês com nome sujo na justiça. Escolham." Patrícia olhou para Fábio. Fábio olhou para o chão. Vi a derrota nos olhos dele. "Ela pode voltar." A voz da Patrícia saiu baixa, fraca. "Mais alto." Dr. Mário exigiu. "Ela pode voltar a morar aqui." E pedimos desculpas. Não pareceu sincero, mas tinha sido dito. Dr. Mário guardou os documentos na pasta. "Ótimo. Dona Célia, pode ir buscar suas coisas no carro. Essa é sua casa." Fui até o carro. Peguei as sacolas com roupa, os livros molhados, os sapatos sujos. Trouxe tudo para dentro. Patrícia e Fábio tinham subido para o quarto. Não quiseram ver. Não quiseram ajudar. Subi para o meu quarto. O quarto que tinha sido meu por 25 anos. Eles tinham amontoado minhas coisas todas num canto. Roupa jogada, sapato amontoado. Meus livros empilhados de qualquer jeito. O porta-retrato com a foto da Patrícia pequena estava quebrado. O vidro rachado bem no meio do rosto dela. Comecei a arrumar. Devagar. Cada peça de roupa no lugar. Cada sapato no armário. Cada livro na estante. Dr. Mário ficou ali comigo, ajudando, em silêncio. Quando terminamos, ele disse: "Célia, vou deixar meu telefone sempre disponível. Qualquer problema, qualquer coisa que eles façam, você me liga, entendeu?" Assenti. "Obrigada. Obrigada por ter me protegido, por ter pensado em mim quando nem eu pensei. É minha obrigação e meu prazer." Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Agora descansa. Toma um banho, come alguma coisa. Você está em casa." Ele foi embora. Fiquei sozinha, na minha casa, no meu quarto. Mas não parecia casa. Parecia campo de batalha. Podia sentir a tensão no ar, o ódio atravessando as paredes. Patrícia e Fábio trancados no quarto deles, cochichando, provavelmente planejando o próximo passo. Tomei banho. A água quente lavando a sujeira, o cansaço, a humilhação. Mas não lavava a dor. A dor ficou, instalada no peito que nem pedra. Minha filha tinha me expulsado, tinha jogado minhas coisas na rua, tinha me chamado de velha com desprezo. E agora estava sendo forçada a me aceitar de volta. Não era amor, não era arrependimento. Era obrigação legal. Vesti roupa limpa. Desci para a cozinha. Abri a geladeira. Vazia. Eles tinham esvaziado. Só tinha cerveja do Fábio e iogurte diet da Patrícia. Nada de comida de verdade. Peguei a bolsa e fui ao mercado. Comprei o básico. Arroz, feijão, frango, legumes. Voltei. Cozinhei para mim. Almocei sozinha na mesa da cozinha. A casa estava em silêncio absoluto. Patrícia e Fábio nem saíram do quarto. Depois do almoço, fui para a sala. Sentei no sofá. Liguei a TV. Fingi que estava tudo normal, mas não estava. Estava longe de estar. 6 da tarde, eles desceram. Patrícia passou direto por mim sem olhar. Fábio também. Foram para a cozinha. Ouvi eles mexendo em panela, abrindo armário, conversando baixo. Depois subiram de novo. Levaram comida para o quarto. Não jantaram comigo. Não falaram comigo. Me trataram como fantasma, como se eu não existisse. E talvez fosse melhor assim. A noite foi longa. Deitei na minha cama de sempre, travesseiro de sempre, cobertor de sempre. Mas nada estava igual. Tinha voltado para casa, mas tinha perdido a família. Minha filha me odiava. Meu genro me odiava. E eu? Eu não sabia mais o que sentia. Nos dias seguintes, a rotina foi essa.
Eles me ignorando. Eu fazendo minha vida. Cozinhando para mim, limpando minha parte da casa. Vivendo no mesmo espaço, mas em mundos diferentes. Uma semana depois, Fábio apareceu na sala. Eu estava assistindo novela. Ele ficou parado na porta. Célia. Não respondi. Continuei olhando para a TV. Célia, preciso falar com você. Então fala. O comprador da casa desistiu. Virei para ele. Ah, é? Quando soube do usufruto, desistiu. Ameaçou processar a gente por omissão de informação. Tivemos que devolver o sinal. 30 mil reais. 30 mil reais que eles não tinham. E a gente tá quebrado. Mais quebrado ainda. Precisamos vender essa casa. É a única forma de pagar as contas. Me levantei. Fiquei de frente para ele. Não. Como não? Não vou autorizar a venda. Esta casa é minha, mesmo que o nome esteja da Patrícia. Vou morar aqui até o dia que eu morrer. Depois vocês fazem o que quiserem. Vendem, alugam, tocam fogo. Não vou estar aqui para ver. Fábio cerrou os punhos. Você não entende. A gente tá quebrado. Devendo no cartão, devendo no banco. Eu tô sendo processado por 3 clientes por obra não entregue. Se não pagar, vou preso. E o que isso tem a ver comigo? Você pode ajudar, ele gritou. Você pode liberar a venda, pegar sua parte do dinheiro e deixar a gente pagar as dívidas com o resto. Minha parte? Que generosidade. Me dar parte do dinheiro da minha casa. Ri. Uma risada amarga. Não. A resposta é não. Agora sai da minha frente. Ele saiu bufando. Ouvi ele subindo as escadas aos berros. Patrícia desceu minutos depois. Vinha com outra estratégia. A estratégia da filha abandonada. Mãe, a voz mansa. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor, escuta. Eu sei que errei. Sei que fui horrível com você. Mas eu estava desesperada. O Fábio tá devendo muito dinheiro. A gente pode perder tudo. Eu tenho filhos, mãe, seus netos. Você não quer ajudar eles? Os netos. Miguel e Sofia. 5 e 7 anos. Crianças inocentes. Onde estão as crianças? Na casa da mãe do Fábio. Faz quanto tempo? 3 semanas. Você tirou meus netos de perto de mim faz 3 semanas e agora quer usar eles de chantagem emocional? Patrícia ficou vermelha. Não é chantagem. É sim, e não vai funcionar. Quando você quiser que eu veja meus netos, você traz eles aqui. Mas não vai usar eles para me manipular. Ela começou a chorar. Choro de verdade dessa vez. Mãe, eu preciso de ajuda. Estamos afundados em dívida. Não sei mais o que fazer. Parte de mim quis abraçar, quis consolar, quis ser mãe de novo. Mas a outra parte, a parte que tinha dormido no carro, a parte que tinha sido humilhada na frente dos vizinhos, essa parte estava dura, fria. Vocês cavaram esse buraco sozinhos. Agora se virem para sair dele, sem a minha casa. Patrícia enxugou as lágrimas. A máscara de tristeza caiu. Voltou à frieza. Você vai se arrepender disso. Ameaça? Não. Constatação. Ela subiu. 2 dias depois, eles se mudaram. Fizeram as malas e foram embora. A gente não aguenta morar debaixo do mesmo teto que você, Fábio disse enquanto carregava caixas. Sentimento mútuo, respondi. Patrícia passou por mim sem falar nada. Entrou no carro, Fábio também. E foram embora. A casa ficou vazia, silenciosa. Finalmente minha. Só minha. Deveria estar feliz, mas não estava. Estava, sei lá, perdida. Passei os dias seguintes na rotina. Acordar, café, arrumar casa, almoço, TV, jantar, dormir. Tudo sozinha. Sem ninguém para conversar, sem ninguém para dividir. Solidão pesando. As amigas ligavam. Irene, Lourdes. Célia, vamos tomar café? Ia. Conversava. Contava a história. Elas ficavam horrorizadas. Sua filha fez isso? Diziam que eu tinha feito certo, que tinha que ser dura mesmo. Mas na hora de voltar para casa, voltava sozinha. Para casa vazia. Até que um dia, 2 semanas depois da mudança deles, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Célia? Voz feminina. Jovem. Sim. Aqui é da Eletrocoaching, empresa de cobrança. A senhora é mãe da Patrícia Rodrigues? Meu estômago gelou. Sou...
A Patrícia está com uma dívida de R$ 42 mil em cartão de crédito. Ela colocou a senhora como referência. A senhora pode passar o contato atualizado dela? Não posso. E não sou responsável pelas dívidas dela. Mas, senhora, boa tarde. Desliguei. O telefone tocou de novo no dia seguinte. Outra empresa de cobrança. Desta vez, o Fábio devia R$ 120 mil. De novo pediram informação. De novo recusei. Nos dias seguintes, mais ligações, mais empresas, mais dívidas. Quando somei tudo o que estavam me falando, passava de R$ 200 mil. R$ 200 mil de dívida. Como? Como duas pessoas conseguem dever tanto? Bloqueei os números. Parei de atender ligação de desconhecido. Mas uma tarde, 3 semanas depois, a campainha tocou. Era Dr. Mário. Célia, podemos conversar? Deixei ele entrar. Ofereci café. Ele aceitou. Sentamos na sala. Recebi uma ligação interessante hoje. Ele começou. Do escrivão do cartório onde sua escritura foi registrada. Meu coração apertou. O que foi? Sua filha tentou anular a cláusula de usufruto. O quê? Ela contratou um advogado. Entrou com pedido alegando que a cláusula foi inserida sem conhecimento dela, que foi coação, que foi vício de consentimento, tentou derrubar. E conseguiu? Não. O juiz negou liminarmente. Cláusula válida, registrada, sem vício nenhum. Mas o interessante é o que descobri depois. Ele pegou um papel da pasta. Patrícia e Fábio estão sendo processados por 4 clientes diferentes. Obras não entregues, adiantamento não devolvido. Além disso, tem dívidas em 7 instituições financeiras. Soma total, R$ 230 mil. R$ 230 mil. Meu Deus! E tem mais. Eles tentaram dar a casa como garantia de empréstimo. Foram a 3 bancos. Todos negaram quando viram o usufruto. Porque banco não aceita imóvel com usufruto de terceiro como garantia. É arriscado. Patrícia estava desesperada, tentando de tudo. Doutor Mário, eles podem tentar me tirar daqui de novo? Não, juridicamente impossível. Mas ele hesitou. Mas o quê? Fique atenta. Gente desesperada faz besteira. Fiquei atenta, mas não aconteceu nada. 1 mês passou, 2 meses. Silêncio total da Patrícia. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Até que uma tarde, 4 meses depois da expulsão, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era da Márcia, a vizinha. Célia, acabei de ver sua filha deixando uma caixa na sua varanda. Você pediu alguma coisa para ela? Não, não pedi nada. Fui até a varanda. Tinha uma caixa de papelão. Abri. Dentro, documentos. Muitos documentos. Peguei o primeiro, escritura da casa. O segundo, certidão de registro. O terceiro, meu coração parou. Era uma procuração. Uma procuração pública passada por mim para a Patrícia, autorizando ela a vender a casa. Mas eu nunca assinei isso. Olhei a data. 2 dias atrás. A assinatura estava perfeita, idêntica à minha. Mas eu não tinha assinado. Falsificaram. Peguei o telefone, liguei para Dr. Mário. Eles falsificaram uma procuração. Ele chegou em 20 minutos. Pegou o documento. Analisou. Falsificação grosseira. O reconhecimento de firma é falso também. Mas se eles tentarem usar isso, vou parar agora. Ele fez ligações. Para cartório, para polícia, para juiz conhecido. Em 2 dias, a procuração foi considerada nula. E mais, foi aberto inquérito policial por falsificação de documento público. Patrícia e Fábio podiam ser presos. A ficha caiu. Minha filha tinha tentado me roubar, de novo. Mas dessa vez tinha passado do limite. Dessa vez tinha cometido um erro, porque tinha deixado o documento comigo. Tinha deixado a prova. Dr. Mário me olhou sério. Célia, acho que é hora de investigar tudo. Quero saber o que mais eles aprontaram. Porque gente que falsifica documento uma vez já falsificou antes. O envelope pardo chegou 7 dias depois. Correio registrado. Dr. Mário mandou entregar em mãos. Dentro tinha um relatório de 43 páginas. Investigação completa sobre Patrícia Rodrigues e Fábio Tavares. Sentei na mesa da cozinha com café quentinho e comecei a ler. A primeira página já me deixou gelada. Movimentação financeira suspeita nos últimos 3 anos. Valores incompatíveis com renda declarada. Continuei lendo.
Patrícia declarava no imposto de renda ganhos de R$ 8.000 mensais como corretora, mas nos últimos 3 anos tinha movimentado mais de R$ 700.000. R$ 700.000. Como? De onde vinha esse dinheiro? Virei a página. Extrato bancário. Dr. Mário tinha conseguido através de ordem judicial por causa do processo de falsificação. Meus olhos percorreram os números. Depósitos estranhos, transferências, saques em dinheiro. E então vi 5 depósitos de R$ 50.000 cada, todos vindos da mesma fonte, construtora Almeida e Sá. Procurei no Google. Construtora de médio porte em Belo Horizonte, especializada em prédios residenciais. Li mais. Encontrei a conexão. Patrícia tinha vendido 16 apartamentos dessa construtora nos últimos 2 anos. Comissão média, R$ 5.000 por apartamento, mas ela tinha recebido R$ 250.000. R$ 50.000 a mais que o combinado. Por quê? Continuei investigando o relatório. Página 12. Irregularidades em contratos de venda. O investigador particular que Dr. Mário contratou tinha conversado com 3 compradores. Todos reclamaram da mesma coisa. Valores no contrato diferentes do valor real negociado. Um senhor de 68 anos, seu Joaquim, tinha comprado um apartamento por R$ 380.000, mas no contrato constava R$ 410.000. Diferença de R$ 30.000. Ele tinha pago os 380 por fora, em dinheiro vivo para Patrícia. Os 30.000 a mais no contrato eram fantasmas. Para quê? Para simular financiamento maior. Para tirar mais dinheiro do banco. Fraude. Outra compradora, Dona Silvia, mesma história. Pagou 350.000 por apartamento que no contrato custava 400.000. 50.000 de diferença. Tudo em dinheiro vivo. Tudo para inflar valor. Tudo esquema. Minha filha estava cometendo fraude imobiliária, junto com a construtora, embolsando dinheiro por fora, sonegando o imposto, enganando o banco. Meu estômago embrulhou. Tomei mais café. Precisava terminar de ler. Página 18. Fábio Tavares. Projetos arquitetônicos não executados. Lista de 7 clientes que tinham pago adiantamento para projetos. Valores entre 15 e 25 mil reais cada. Total, R$ 140.000 recebidos. Nenhum projeto entregue. 4 processos judiciais abertos. 2 já com sentença condenando Fábio a devolver o dinheiro com correção e multa. Ele não tinha devolvido. Estava em execução. Página 22. A parte mais dolorosa. Análise de transferências para a conta de Célia Rodrigues. Meu nome. Minha conta. Senti o coração acelerar. Li devagar. Nos últimos 5 anos, desde que vendi a papelaria, houve 17 transferências da minha conta para a conta da Patrícia. Total, R$ 187.000. R$ 187.000. Eu tinha dado R$ 187.000 para minha filha. Não só os 70.000 do escritório do Fábio, não só os 40.000 do carro, tinha mais, muito mais. 10.000 aqui para ajudar com a escola dos netos. 20.000 ali para reformar a casa deles. 15.000 para pagar advogado de um processo do Fábio. Tudo empréstimo. Tudo que nunca voltou. E o pior, 3 transferências que eu não lembrava de ter feito. Uma de 25.000, outra de 30.000, a terceira de 15.000. Total de R$ 70.000 que sumiram da minha conta sem eu saber. As datas eram de quando Patrícia ainda morava comigo, antes de casar. Ela tinha acesso ao meu computador. Sabia minha senha do banco. Tinha feito transferências sem me avisar. Tinha me roubado. Fechei o relatório. Precisava respirar. Fui até a varanda. O ar fresco da tarde bateu no rosto. Dona Márcia estava regando plantas no jardim dela. Acenou. Acenei de volta. Tentei sorrir, mas não consegui. Voltei para dentro. Peguei o telefone. Liguei para Dr. Mário. Eu terminei de ler. E é pior do que imaginei. Eu sei. Por isso quero que você venha ao escritório amanhã. 9 da manhã. Tenho mais informações. Mais? Tinha mais? Que tipo de informação? Prefiro mostrar pessoalmente. Amanhã, 9 horas. Não se atrase. Ele desligou. Passei a noite sem dormir, virando de um lado para outro, pensando, relembrando. Todas as vezes que Patrícia pediu dinheiro.
Todas as desculpas, todas as promessas de devolver, que nunca cumpriu. 9 da manhã eu estava no escritório do Dr. Mário. Ele me recebeu com cara fechada. Senta. Sentei. Ele colocou uma pasta nova na mesa, mais grossa que a anterior. Célia, vou te mostrar uma coisa que vai doer, mas você precisa ver, precisa saber. Abriu a pasta. Dentro tinha fotos, muitas fotos. Peguei a primeira. Era a Patrícia. Num restaurante caro, vestindo roupa de grife. Ao lado dela, um homem. Não era o Fábio, homem de uns 50 anos, terno caro, relógio de ouro no pulso, eles brindando com champanhe, sorrindo. Olhei a data da foto. 3 meses atrás. Quem é ele? Ricardo Almeida, dono da construtora Almeida e Sá. O dono da construtora. O mesmo que depositou 250 mil para Patrícia. Eles estão juntos? Amantes. Há 1 ano e meio. O chão sumiu debaixo de mim. Peguei outra foto. Patrícia entrando em motel com ele. Outra foto. Saindo de hotel de luxo. Mais uma. Beijando ele dentro de carro. Fábio sabe? Não. Ou finge que não sabe. Dr. Mário pegou outro documento. Mas tem mais. Ricardo Almeida é casado. 3 filhos. A esposa dele, Dona Margarida, não sabe de nada. E o Almeida está bancando sua filha. Paga apartamento que ela alugou em Lourdes. Apartamento de 3 quartos, 5 mil reais de aluguel por mês. Paga restaurante caro, roupa de grife, viagem, tudo. Então, o dinheiro todo vinha dele? Parte sim, parte do esquema de fraude imobiliária. Sua filha está vivendo vida dupla, com o Fábio numa casa, com o Almeida em outra. Senti náusea. Minha filha. E os netos, Miguel e Sofia? Estão com o Fábio. Num apartamento alugado em venda nova, 500 reais de aluguel. Ele cuida sozinho enquanto ela vive a vida de madame com o amante. Engoli seco. Dr. Mário, o que eu faço com isso? Ele me olhou firme. Você decide. Pode ignorar, pode confrontar ou pode usar. Usar como? Como moeda de troca. Ela tentou te ferrar. Falsificou o documento, te roubou. Agora você tem munição. Peguei as fotos. Olhei uma por uma. Minha filha sorrindo nos braços de outro homem, gastando dinheiro que não era dela, abandonando os filhos. Quero tudo, quero todas as provas organizadas. Vou confrontar ela. Tem certeza? Absoluta. Passei os próximos dias preparando. Dr. Mário montou um dossiê completo. Fotos, extratos, contratos, depoimentos, tudo em ordem cronológica. Tudo com provas irrefutáveis. Marcamos reunião. Mandei mensagem para Patrícia. Precisamos conversar sobre a casa. Tenho proposta. Sábado, 3 da tarde, aqui. Ela respondeu em 5 minutos. Vou estar aí. Sábado chegou, 3 da tarde. A campainha tocou. Abri. Patrícia estava sozinha. Roupa cara, bolsa de grife, perfume francês. Entrou sem cumprimentar. E aí? Qual a proposta? Senta. Sentou no sofá, impaciente. Coloquei o dossiê na mesa. Antes da proposta, vamos conversar sobre você. Abri na primeira página. A foto dela com Ricardo Almeida. Patrícia empalideceu. De onde você tirou isso? Investigação particular. Autorizada judicialmente por causa da falsificação de documento que você cometeu. Mostrei as outras fotos. Uma por uma. O rosto dela foi ficando cada vez mais branco. Mãe, eu posso explicar? Cala a boca. Minha voz saiu dura, fria. Agora você escuta. Mostrei os extratos bancários, as fraudes, os valores. 187 mil reais. Foi quanto tirou de mim. 70 mil que você nunca mencionou. Dinheiro que sumiu da minha conta enquanto morava aqui. Ela abriu a boca. Fechou. E tem mais. Esquema com a construtora. Fraude imobiliária, sonegação, 4 processos por calote do seu marido. 300 mil reais em dívidas. Joguei tudo na mesa. Sua vida é uma mentira e agora vai acabar. Patrícia começou a chorar. Mãe, por favor. Por favor o quê? Por favor não conta pro Fábio? Por favor não entrega pra Receita Federal? Por favor, what? Ela soluçava. Mas eu estava impassível. Você tem 2 opções. Opção 1. Eu entrego tudo isso para a Receita, para a Polícia Civil e para o Fábio. Você vai presa por fraude e falsificação. Perde os filhos.
Perde tudo. Opção 2. Você assina um documento renunciando definitivamente qualquer direito sobre esta casa. Transfere a propriedade de volta para o meu nome e desaparece da minha vida. Silêncio. Escolhe. Agora. Patrícia enxugou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para mim. Depois para os documentos espalhados na mesa. A mandíbula dela travou. Você não vai fazer isso. Sou sua filha. Sorri. Um sorriso gelado. Filha que me jogou na rua, que me roubou, que falsificou o documento, que me chamou de velha. Essa filha morreu pra mim. Peguei meu celular. Vou ligar pro Dr. Mário agora. Ele tá esperando minha decisão. Se eu disser que você recusou, em 2 horas a Receita Federal tem tudo. A Polícia Civil também. E o Fábio recebe um envelope com as fotos. Comecei a discar. Espera! Ela gritou. Espera! Eu assino. Mais alto. Eu assino. Vou assinar o que você quiser. Desliguei a chamada. Ótimo. Dr. Mário está vindo para cá, com a escritura já pronta. Você assina hoje, na frente de testemunhas. Toquei a campainha. Dr. Mário entrou. Trazia 2 tabeliães com ele. Boa tarde, Patrícia, ele disse com ironia. Vamos resolver isso rápido. Colocou a nova escritura na mesa. Reversão de doação por ingratidão. Patrícia Rodrigues renuncia total e irrevogavelmente à propriedade do imóvel, devolvendo-a à doadora original, Célia Rodrigues. Sem ônus, sem condições, sem direito futuro. Assina aqui. Apontou. Patrícia pegou a caneta. A mão tremia. Assinou. Os tabeliães confirmaram. Autenticaram. Pronto. Em 72 horas o registro está atualizado. A casa volta a ser da dona Célia. Legalmente. Definitivamente. Dr. Mário guardou os documentos. Patrícia se levantou. Acabou? Não. Peguei outro envelope. Dentro está o cálculo de tudo que você me deve. 187 mil reais. Você tem 6 meses para começar a devolver. Caso contrário, entro com execução de dívida. Eu não tenho esse dinheiro. Então vende suas bolsas de grife, seus sapatos caros. Termina com o Almeida e arruma um emprego honesto. Ela me olhou com ódio puro. Você vai se arrepender. Não, quem vai se arrepender é você. Patrícia saiu batendo a porta. Dr. Mário sorriu. Célia, você foi perfeita. Sentei, as pernas bambas. Tinha feito, tinha recuperado minha casa. Finalmente. 3 meses depois, a escritura saiu. A casa voltou pro meu nome. Minha. De novo. De verdade. Patrícia tentou entrar em contato 2 vezes. Bloqueei. Fábio ligou pedindo explicação. Desliguei. Não devia satisfação para ninguém. Um dia, encontrei Miguel e Sofia na rua. Com o Fábio. As crianças correram para mim. Vó! Abracei eles. Apertado. Saudade, vó. Sofia disse. Cadê a mamãe? Miguel perguntou. Olhei para o Fábio. Ele desviou o olhar. A mamãe tá viajando. Menti. Mas a avó tá aqui. Querem ir na minha casa comer bolo? Eles gritaram sim. Fábio assentiu. Levei meus netos para casa. Fizeram a festa. Brincaram. Riram. Quando Fábio veio buscar, me agradeceu. Obrigado, Célia. Eles estavam com saudades. Podem vir sempre. A casa é minha e eles são bem-vindos. Ele entendeu o recado. Semanas viraram meses. A vida foi voltando ao normal. Minha casa. Minha paz. Meus netos visitando. Minhas amigas vindo para café. Até que um dia, 6 meses depois, recebi citação judicial. Patrícia estava me processando. Alegava coação na assinatura da reversão. Queria a casa de volta. Levei para o Dr. Mário. Ele leu. Riu. Ela não tem chance. Temos testemunhas, temos as provas da fraude, temos tudo. Vai perder feio. Perdeu. 4 meses de processo. Juiz negou liminar. Negou o pedido. Confirmou validade da reversão e condenou Patrícia a pagar custas processuais. 12 mil reais, que ela não tinha. Hoje, 1 ano depois de tudo, estou aqui, na minha casa, no meu nome. Definitivamente. Patrícia? Soube por terceiros que o Ricardo Almeida terminou com ela. A esposa descobriu. Fez escândalo. Ele voltou para a família. Patrícia ficou sem apartamento de luxo, sem dinheiro fácil, sem nada. Voltou a morar com Fábio, num apartamento pequeno em venda nova.
Fábio descobriu a traição. Pensou em divorciar, mas ficou por causa dos filhos. Vivem juntos, mas separados. Ela trabalha de novo como corretora, mas sem esquemas, fiscalizada, ganhando pouco. As dívidas estão pagando aos poucos, muito poucos. Vão levar anos. Miguel e Sofia vêm aqui todo sábado, almoçam comigo, brincam no quintal. Durmo eles quando querem. Sou avó, não mãe deles. Não responsável pela bagunça que os pais fizeram. Fábio me respeita. Agradece por cuidar das crianças. Patrícia? Nunca mais falei com ela. Ela liga às vezes. Não atendo. Manda mensagem. Bloqueio. Tentou vir aqui uma vez. Não abriu o portão. Morreu pra mim. Dr. Mário? Virou amigo de verdade. Toma café aqui toda sexta. Jogamos buraco. Conversamos. Rimos. Ele me salvou. Me protegeu. Me devolveu minha dignidade. A casa está linda. Pintei. Reformei. Coloquei flores no jardim. É meu refúgio. Meu reino. Ninguém tira de mim nunca mais. Olho para trás e vejo o quanto fui tola confiando cegamente. Mas também vejo que a justiça prevaleceu, que a lei me protegeu, que usufruto vitalício são 3 palavrinhas mágicas que salvaram minha vida. Se tem alguém passando por isso, ouvindo essa história, não assine nada sem advogado de confiança ler. Não confie só porque é família. E, principalmente, não deixe ninguém roubar sua dignidade. Porque casa a gente reconstrói, dinheiro a gente recupera. Mas dignidade, essa ninguém tira se você não deixar. Eu não deixei, lutei, venci. E hoje durmo em paz, na minha cama, na minha casa, com minha consciência tranquila. E você? Já passou por algo parecido? Já foi traído por quem amava? Conta aqui nos comentários. E se essa história te tocou, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir. E clica já na próxima história que está passando na sua tela. Até a próxima!